Há um momento em que o coração, cansado de tentar entender tudo, apenas sussurra em silêncio: será que um dia tudo vai dar certo? Essa frase, dita em voz baixa, muitas vezes não é uma declaração de fé, mas um pedido de socorro. É o sussurro de quem está exausto de controlar, de quem tenta se convencer de que ainda existe um rumo em meio ao caos. E talvez, por trás dessas palavras, exista um medo profundo, o medo de quebrar-se no agora, de perder-se em meio a um tempo que não obedece aos nossos planos. O medo de que o presente, tão confuso e denso, seja um ponto sem retorno. Quantas vezes você tentou se agarrar a algo para não desabar? Quantas vezes tentou segurar a vida com as próprias mãos, acreditando que, se planejasse o suficiente, se pensasse o suficiente, se fizesse o suficiente, então tudo ficaria bem? E, no entanto, quanto mais tentava controlar, mais o corpo se enrijecia, mais a mente se tornava ruidosa, mais o peito se fechava. Existe uma verdade que poucos aceitam com serenidade. O controle que buscamos é, na maioria das vezes, o que nos aprisiona. O desejo de garantir o resultado transforma a jornada em um campo de batalha. E é nesse campo que o coração se esgota tentando prever o imprevisível. Forçar o controle é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. É uma tensão que veste a mente com armaduras e o corpo com fadiga. Criamos rotinas, metas, planos, rituais, e tudo isso pode ser bom, até que se torne um cárcere invisível. Buscamos segurança, mas acabamos fabricando ansiedade. Queremos paz, mas alimentamos vigilância. E o mais curioso é que acreditamos estar no comando, quando na verdade somos movidos pelo medo de perder o comando. Confiar e relaxar. Duas palavras simples, mas raramente compreendidas em sua profundidade. Confiar não é desistir. Relaxar não é abandonar. Confiar é permitir que a vida se mova sem precisar empurrá-la. Relaxar é abrir espaço para que o que é certo amadureça no tempo certo. É diferente de inércia. É diferente de fuga. É presença sem rigidez. E talvez o que a vida nos peça, quando tudo parece incerto, não seja mais esforço, mas mais entrega. Epicteto, o sábio estoico, dizia que a serenidade nasce quando aprendemos a distinguir o que depende de nós e o que não depende. Essa é a fronteira silenciosa entre o tormento e a paz. O que depende de você é a forma como escolhe ver, sentir e responder. O que não depende pertence ao fluxo da existência, e tentar dominá-lo é como lutar contra o vento. Há uma sabedoria silenciosa em simplesmente aceitar o que não pode ser moldado e, com firmeza, cuidar daquilo que está em suas mãos. Então, talvez tudo dará certo não seja uma promessa mágica, mas um lembrete de que a vida se reorganiza quando deixamos de guerrear contra ela. Às vezes, o que precisa dar certo não é o que está fora, mas o que se desarrumou por dentro. Confiar é ceder o papel de comandante e assumir o papel de observador ativo. É compreender que parte do caminho só se revela quando paramos de empurrar o tempo. Há uma entrega que não é desistência, mas sabedoria. Uma entrega que vem do coração que já cansou de lutar contra o inevitável. Talvez seja esse o ponto onde o medo começa a se dissolver. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a estar inteiro mesmo sem respostas. Quando o ser humano aceita que não pode prever o próximo passo, algo nele desperta. Uma quietude que não é apatia, mas confiança viva. Hoje o convite é simples, mas profundo. Respire e aceite que parte do seu caminho não será controlada. Talvez seja guiada. Talvez seja revelada aos poucos, como um sol nascendo por detrás das montanhas. Permita-se confiar no invisível trabalho da vida. Deixe que a quietude faça o que o esforço não conseguiu fazer. Enquanto ouve estas palavras, sinta o corpo afrouxar. Sinta o peso que você vem carregando se acomodar por um instante. É nesse espaço entre um pensamento e outro que o novo começa a se mover. O verdadeiro milagre não é o fim da dor, mas a calma que surge quando você para de lutar com ela. Se estas palavras falam ao seu coração, permaneça comigo nesta jornada. Este
É um espaço de presença, reflexão e cura silenciosa. Um espaço para quem já cansou de correr atrás do controle e agora quer aprender a caminhar com fé serena. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e siga adiante comigo. O que vem agora é uma travessia interior, não de promessas fáceis, mas de sabedoria viva. Porque sim, tudo dará certo, quando o certo for a sua paz. Há uma pressa que não vem das circunstâncias, mas da mente. Uma inquietude que nasce antes mesmo do primeiro passo, como se o coração estivesse sempre atrasado para um destino que ninguém explicou. É a pressa de quem teme parar, porque parar parece perigoso. É a urgência que veste o dia com culpa, como se descansar fosse desperdiçar o tempo. Vivemos em uma era que idolatra o movimento e despreza o silêncio. Uma era em que o valor de uma pessoa é medido pela velocidade com que ela responde, produz e reage. Mas ninguém fala sobre o cansaço invisível que tudo isso gera. O cansaço de quem corre, mas não chega. De quem conquista, mas não sente. A urgência constante é uma forma sutil de medo. Medo de ser deixado para trás, medo de não ser suficiente, medo de que o tempo não seja o bastante. E esse medo, quando repetido dia após dia, molda o corpo, o olhar, o fôlego. O corpo começa a viver em estado de alerta. A mente se torna uma sentinela, sempre à procura do próximo perigo. E sem perceber, você começa a viver na defensiva, não apenas contra o mundo, mas contra o próprio tempo. A ciência moderna chama isso de excesso de cortisol, de hiperatividade da amígdala cerebral. Mas, antes de ser um fenômeno químico, é um fenômeno espiritual. É o espírito inquieto que tenta controlar o que o tempo naturalmente resolveria. A urgência é a tentativa desesperada de vencer o que só pode ser compreendido vivendo. E ainda assim, acreditamos que só seremos dignos de descansar quando tudo estiver resolvido. Epicteto diria que nada nos perturba mais do que as ilusões que cultivamos. E uma das mais perigosas é acreditar que o descanso é um prêmio que se conquista depois da luta, quando, na verdade, é o próprio combustível da clareza. O descanso é o que permite enxergar o que realmente importa. Mas quem vive na pressa nunca enxerga com profundidade, apenas atravessa os dias, arranhando a superfície do que poderia ser vivido com presença. Existe uma diferença entre agir com propósito e agir por desespero. O propósito tem ritmo, o desespero tem ruído. O propósito flui, o desespero empurra. Quando você age movido pela urgência, a sua energia se torna turbulenta, dispersa, desconectada. Mas quando age movido pela intenção, há pausa, a escuta, a sabedoria no gesto. É por isso que tantas vezes, quando você para por um instante, as respostas aparecem. Não porque o tempo parou, mas porque a mente finalmente se calou o bastante para ouvir. Talvez a grande lição da urgência seja esta: o que é realmente seu não precisa ser forçado. O que é seu amadurece no tempo certo, como uma fruta que não precisa ser arrancada antes da hora. A pressa, muitas vezes, é o ego tentando substituir a fé. É o medo tentando fazer o papel da confiança. Mas nada que nasce do medo se sustenta. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si uma vida. Essa frase, muitas vezes mal compreendida, não é um chamado à velocidade, mas à profundidade. Ele não diz para viver rápido, ele diz para viver por inteiro. E viver por inteiro exige presença. A presença só floresce quando o tempo interior desacelera. Então, quando sentir o impulso de correr, pergunte-se: estou correndo porque é o momento certo ou porque tenho medo de ficar para trás? Essa pergunta, feita com sinceridade, pode abrir espaços dentro de você que a pressa jamais permitiria ver. O silêncio que surge depois dessa pergunta é onde começa a confiança. Não é preciso fugir do movimento. O movimento é natural, mas o movimento precisa nascer do centro e não da carência. Quando o agir vem do medo, o resultado é exaustão. Quando vem da fé tranquila, o resultado é harmonia.
Há um poder que se revela quando você faz menos e observa mais. Quando para de correr e começa a caminhar. Quando entende que o tempo não é inimigo, mas mestre. Tudo dará certo, mas não quando você correr mais, e sim quando você correr menos e viver mais. Porque o certo não é um evento no futuro, é um estado de paz no agora. É o instante em que o seu coração entende que o que precisa florescer já está germinando, mesmo que ainda invisível. O que é verdadeiro não precisa de pressa, precisa apenas de presença. Há uma crença silenciosa, mas profundamente enraizada, de que precisamos suportar tudo sozinhos, de que depender de alguém é fraqueza, de que chorar diante de outro ser humano é um sinal de derrota. A sociedade moderna nos convenceu de que o verdadeiro forte é aquele que não precisa de ninguém, aquele que aguenta tudo em silêncio, aquele que resolve as próprias dores no escuro do quarto e ainda sorri no dia seguinte. Mas o que chamamos de força, muitas vezes é apenas solidão mascarada. É orgulho disfarçado de autocontrole. É a tentativa desesperada de provar um valor que já existe, mesmo sem esforço. A autossuficiência emocional é uma armadilha sutil. No início parece libertadora. Eu não dependo de ninguém, eu me basto. Mas com o tempo, essa frase começa a pesar. Ela se transforma em isolamento, em cansaço, em frieza. A alma começa a perder o contato com a ternura, porque se acostuma a não ser vista. E quem se acostuma a não ser visto, aos poucos, também deixa de enxergar o outro. A dor que tentamos carregar sozinhos se torna um muro invisível, e a vida, um território árido onde a vulnerabilidade é proibida. Mas a verdade é que nenhuma alma floresce sozinha. A independência é uma virtude, sim, mas o isolamento é uma ferida. Ser maduro emocionalmente não é rejeitar o apoio, é saber acolher quando ele chega. Não é depender do outro, é permitir-se ser humano diante do outro. Há uma diferença imensa entre pedir socorro e entregar o poder da própria vida. Um coração saudável sabe equilibrar ambos, sabe quando se recolher e quando se abrir. Sêneca escreveu que a amizade é o espelho da alma. Ele quis dizer que o outro, quando nos escuta com amor, nos devolve a nós mesmos. E talvez esse seja o maior milagre do encontro humano. Alguém que nos ajuda a enxergar o que esquecemos em meio ao cansaço. Alguém que nos lembra de que ser forte não é ser invulnerável, mas ser inteiro. E o inteiro inclui o frágil. Pense por um instante. Quantas vezes você já se sentiu exausto, não porque o peso era insuportável, mas porque o carregou sozinho? Há uma cura que só acontece no olhar de outro ser humano. Há dores que só se dissolvem quando encontram escuta. A autossuficiência absoluta é uma tentativa de evitar a decepção, mas ela também nos impede de viver a comunhão. E sem comunhão, a alma adoece em silêncio. A vida não exige que você caminhe só. Ela pede equilíbrio, autonomia sem solidão, entrega sem dependência. O verdadeiro amadurecimento é entender que há força tanto em permanecer quanto em pedir ajuda. Há sabedoria tanto em se recolher quanto em se permitir amparar. Tudo dará certo, não porque você aguentou tudo sozinho, mas porque aprendeu a confiar que a graça também se manifesta através das mãos que te alcançam. Há um instante, na jornada de todo ser humano, em que o movimento precisa parar, não por desistência, mas por sabedoria. Esse instante é o da inércia criativa, o ponto onde o silêncio prepara o terreno para algo novo germinar. Vivemos acostumados à ideia de que o progresso está sempre ligado à ação, ao fazer, ao produzir. Mas há momentos em que o não fazer é o gesto mais poderoso. Há momentos em que o universo parece nos pedir pausa, como se dissesse: agora é a minha parte. E é nesse intervalo que a semente da transformação começa a trabalhar em silêncio. Relaxar não é desistir, é plantar uma semente invisível, é confiar que mesmo no repouso há movimento. Assim como a terra fértil precisa do inverno para se recompor, a alma precisa de pausas para reorganizar seus próprios frutos. Quando tudo parece parado, algo dentro de você está sendo reordenado. A inércia, quando é consciente, não é preguiça, é fé madura.
É a coragem de deixar o tempo cumprir sua função. A mente, porém, teme o silêncio. Ela acredita que se parar, perderá o controle. Por isso cria ruído, cria tarefas, cria urgência. O silêncio parece perigoso para quem ainda não aprendeu a habitá-lo. Mas o que muitos chamam de estagnação, os sábios chamam de preparação. A vida não nos pede velocidade constante, ela nos pede ritmo. Todo rio tem curvas, remansos e quedas. E é no remanso, no trecho mais quieto, que a água se torna espelho. Imagine a terra antes da colheita. Por fora, nada acontece. Mas por dentro, as raízes crescem, se entrelaçam, sustentam o que ainda virá à tona. Assim também é o coração. O tempo do aparente vazio é o tempo da consolidação interna. É ali que a força se organiza sem precisar se mostrar. E quando o momento certo chega, o broto rompe a terra com naturalidade, sem esforço, sem ansiedade, apenas porque estava pronto. Talvez a vida esteja te pedindo essa pausa. Talvez o que você chama de lentidão seja apenas o ritmo natural da maturação. A alma, assim como o solo, precisa de repouso para florescer com plenitude. A pressa quebra o ciclo, a confiança o completa. O verdadeiro Criador sabe esperar. Ele não força a inspiração, apenas prepara o ambiente para que ela se manifeste. E o ambiente mais fértil para o novo é o silêncio bem acolhido. Hoje permita-se ter momentos vazios, momentos em que você não precisa resolver, entender ou corrigir nada. São nesses intervalos que a mente assenta e o coração ouve o que estava abafado. Tudo dará certo, não quando você fizer mais, mas quando souber parar com intenção. Porque o repouso é o intervalo sagrado em que a sabedoria trabalha sem precisar ser vista. Há um tipo de confiança que parece fé, mas que na verdade é fuga. Uma confiança cega, passiva, que se veste de espiritualidade, mas esconde uma omissão silenciosa. É quando dizemos, tudo dará certo, e por dentro, o que queremos é apenas nos livrar da responsabilidade de agir. Essa confiança é perigosa, porque transforma o ato de crer em uma forma disfarçada de desistência. Ela confunde entrega com negligência, paciência com apatia. E quando a vida pede posicionamento, essa falsa serenidade se revela impotente. A verdadeira confiança é ativa. Ela caminha junto com a consciência. Ela observa, sente e responde. Quando o texto bíblico diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, não é um convite à inércia. É um chamado para unir fé e lucidez. É como se dissesse, confie, mas continue desperto. Entregue, mas permaneça presente. A confiança madura não se apoia em ilusões, mas em discernimento. Há quem diga que tem fé, mas o que sustenta é apenas a esperança de que alguém, Deus, o destino, o outro, resolva o que ele mesmo teme encarar. Essa não é fé, é dependência. A confiança dependente é como um barco que se recusa a navegar, esperando que o vento o leve para onde deseja. Mas o vento sopra onde quer. E quem não segura o leme da própria consciência acaba naufragando nos mares da passividade. A fé madura, por outro lado, não é um estado de inércia, é um ato de cooperação. É saber que há forças que você não controla, mas que exigem sua participação. É andar mesmo quando não há garantias, mas sem fechar os olhos para a realidade. É aceitar a incerteza sem se tornar refém dela. Fé não é se afastar da vida. É mergulhar nela com coragem, mesmo sem ter todas as respostas. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa frase traduz o coração da confiança verdadeira, ousar. A fé autêntica se move. Ela não espera o momento perfeito, porque entende que o momento perfeito é aquele em que você está disposto a caminhar. Tudo o que floresce no mundo nasce de uma combinação entre entrega e ação, entre o que se oferece e o que se constrói. Confie, sim, mas com intenção ativa. Relaxe, sim, mas sem abdicar da consciência. A entrega sem presença se transforma em fuga. A fé sem ação se torna fantasia. O equilíbrio está em reconhecer que você faz parte da engrenagem divina da vida. Tudo dará certo,
mas não por acaso. Dará certo porque, ao confiar, você age com propósito. E porque, ao agir, você aprende a confiar com os pés firmes no chão. Existe uma tensão que não vem do mundo, mas de dentro. Um ruído que vive escondido nas frestas da mente e que se manifesta em forma de perfeccionismo, autocrítica e comparação constante. São vozes antigas, que nasceram da necessidade de aprovação e sobreviveram como mecanismos de controle. Essas vozes nos dizem que não podemos falhar, que devemos estar sempre à altura, que o descanso é para quem já venceu. E assim, mesmo em momentos de paz, o corpo permanece em alerta. Mesmo quando tudo parece bem, algo dentro de nós sussurra: você ainda não fez o suficiente. O perfeccionismo é uma forma elegante de medo. Ele tenta nos convencer de que, se tudo estiver impecável, nada sairá do lugar. Mas o preço é alto. A busca pela perfeição rouba a espontaneidade, esgota o prazer e destrói a leveza. A autocrítica, por sua vez, se apresenta como um guia, mas, na verdade, é um carrasco. Ela aponta o erro, mas não ensina. E a comparação, que parece inocente, é o veneno que enfraquece a alma aos poucos. Cada vez que olhamos para o outro como medida do nosso valor, nos afastamos da verdade. Somos únicos, e o tempo que nos guia não é o mesmo de ninguém. A mente inquieta se alimenta dessas crenças. E quanto mais acreditamos nelas, mais difícil se torna relaxar. Porque para relaxar é preciso confiar. E confiar é impossível quando o pensamento está armado contra si mesmo. É preciso reconhecer que o controle excessivo, a autocrítica e a comparação são apenas sintomas de uma insegurança antiga. São mecanismos criados por uma parte de nós que um dia precisou se defender. Mas hoje, talvez, essa defesa já não sirva mais. Epicteto dizia que ninguém é livre até dominar a própria mente. E dominar a mente não é silenciá-la à força, mas observá-la com clareza. Uma forma prática de iniciar esse domínio é o que podemos chamar de diálogo interno escrutinador, um olhar paciente sobre os próprios pensamentos. Quando o medo disser: você não é suficiente, pergunte: segundo quem? Quando a mente afirmar: vai dar errado, questione: com base em quê? Essa pausa, essa investigação suave, desarma o padrão automático. Porque a mente perde força quando é observada com consciência. Esses gatilhos internos não desaparecem de um dia para o outro. Eles se dissolvem à medida que são reconhecidos, sem julgamento. O segredo não está em combater a autocrítica, mas em acolhê-la como uma parte ferida que só queria ser aceita. Está em aprender a ouvir as vozes internas e responder com maturidade, não com medo. Cada vez que você respira fundo antes de reagir a um pensamento cruel, está treinando o músculo da serenidade. Relaxe, não porque tudo está resolvido, mas porque você compreende que não há mais nada a temer dentro de si. A paz não vem da ausência de gatilhos, mas da presença de consciência. Quando você se observa com compaixão, o corpo entende que está seguro. E quando o corpo se sente seguro, a alma finalmente descansa. Tudo dará certo, não quando os pensamentos se calarem, mas quando você aprender a escutá-los sem acreditar em todos eles. Cada pessoa carrega uma história que repete sem perceber. Uma narrativa silenciosa, formada por frases que se tornaram crenças, e crenças que se transformaram em destino. Eu sempre perco. Nada dá certo para mim. As pessoas sempre me abandonam. Essas sentenças se instalam de forma tão sutil que passam a moldar as experiências futuras. E o mais curioso é que, ao tentar fugir delas, acabamos confirmando-as. A mente cria o enredo e depois age para mantê-lo vivo. A dor, então, deixa de ser um evento e se torna uma identidade. A narrativa pessoal é o espelho onde o inconsciente projeta sua visão de mundo. E quando essa narrativa é construída sobre a fragilidade, tudo ao redor se colore de medo. Passamos a interpretar cada acontecimento como prova de que o enredo se repete. Se alguém se afasta, é porque ninguém fica. Se algo falha, é porque nada dá certo. A mente não busca a verdade, busca a coerência com o que acredita. E assim, sem perceber,
Nos tornamos prisioneiros de uma história que já não representa quem somos hoje. Mas há um instante de lucidez em que o ser humano pode olhar para a própria narrativa e perceber: isso não é o que eu sou, é apenas o que aprendi a pensar sobre mim. Esse instante é o começo da liberdade interior. Quando reconhecemos que o enredo não é fixo, o poder retorna às nossas mãos. E então, pela primeira vez, podemos reescrever o roteiro, não negando o passado, mas dando a ele um novo significado. O sofrimento deixa de ser rótulo e passa a ser aprendizado. A perda deixa de ser destino e se torna transição. A Bíblia mostra esse poder da reescrita em diversas histórias. José, vendido pelos irmãos, foi lançado à prisão antes de se tornar governador. Se ele tivesse acreditado na narrativa da rejeição, teria morrido ali no cárcere do próprio pensamento. Mas ele manteve a fé ativa, reinterpretando o que vivia. Entendeu que a dor não era castigo, era preparação. O mesmo se aplica à nossa mente. Quando mudamos o significado do que nos aconteceu, mudamos a direção do que ainda virá. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Essa frase não fala sobre destino externo, mas sobre narrativa interna. Enquanto você se define pelas dores que viveu, o vento da vida sopra em vão. Mas quando se define pela sabedoria que extraiu delas, até o caos se torna um aliado. Reescrever o próprio enredo é um ato de poder espiritual. É dizer a si mesmo: eu não sou o que me feriu, eu sou o que aprendeu com a ferida. A liberdade não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando a história que você conta sobre si mesmo muda. A partir desse instante, a mente deixa de ser inimiga e se torna companheira. E o que antes era prisão passa a ser caminho. Tudo dará certo, não porque o passado será apagado, mas porque ele deixará de ditar o seu futuro. A cada novo pensamento, você reescreve um destino. E a cada nova escolha de consciência, você reafirma a verdade mais profunda. Nada está perdido quando a alma desperta para se contar de novo. Há um equívoco que acompanha o ser humano moderno: acreditar que esperar é o mesmo que parar, que o silêncio entre uma ação e outra é tempo perdido. Mas a espera, quando vivida com sabedoria, é uma das forças mais refinadas do amadurecimento espiritual. Esperar não é cruzar os braços diante da vida, é vigiar o próprio coração enquanto o tempo faz o que você ainda não pode fazer. É manter a fé desperta enquanto o invisível trabalha em silêncio. A paciência verdadeira não é o oposto da ação, é o seu complemento. Existe uma espera que é ativa, porque observa, aprende e se prepara. É o intervalo em que a alma se ajusta ao tamanho do que virá, e quanto mais profunda é a transformação, mais silêncio ela exige. O que floresce rápido demais geralmente não cria raízes. É por isso que muitas vezes o tempo parece demorar. Ele está apenas aprofundando as bases daquilo que ainda vai sustentar a sua paz. A Bíblia está cheia de exemplos dessa espera sábia. José esperou anos em um cárcere antes de ver seus sonhos se cumprirem. Jeremias caminhou pelo deserto antes de compreender o propósito do seu fardo. Em ambos, a espera não foi castigo, foi lapidação. Cada demora esculpiu neles uma nova forma de ver, de sentir e de agir. O tempo não os puniu, os preparou. A espera, para quem a vive com consciência, é uma escola silenciosa onde se aprende a confiar no ritmo maior da vida. A espera ativa é vigilância interior. É o estado de quem não adormece dentro da própria fé. É observar as emoções sem ser engolido por elas. É agir quando o impulso vem do centro e não do medo. Quando o coração se apressa, a espera ensina humildade. Quando a mente se desespera, a espera ensina rendição. E quando a alma cansa, a espera ensina fé. A espera vivida com presença é o exercício da confiança em seu estado mais puro. Epicteto dizia que a felicidade consiste em querer que as coisas aconteçam como acontecem. Essa é a essência da espera ativa. Desejar o tempo certo, não o tempo rápido. Quando você aceita o ritmo da vida, o sofrimento se transforma em serenidade. E o que parecia atraso se revela como proteção.
Quantas vezes você já foi salvo por algo que não aconteceu quando queria? A demora, muitas vezes, é um gesto de amor divino. Esperar com sabedoria não é desistir da ação, é alinhar-se ao movimento natural das coisas. É compreender que há momentos de plantar e momentos de permitir que o solo descanse. Tudo dará certo, não quando você apressar o tempo, mas quando confiar que o tempo tem olhos mais claros que os seus. O que é seu está a caminho, mas chegará na medida exata em que o seu coração estiver pronto para receber. Vivemos como se o tempo fosse um adversário. Medimos os dias como quem mede a distância até um fim. Acreditamos que estamos sempre perdendo algo, sempre ficando para trás, sempre atrasados para a vida. Essa visão linear do tempo é uma das maiores causas da nossa ansiedade, porque transforma o presente em um degrau para o futuro e nunca em um lugar de descanso. O relógio se torna um juiz invisível, marcando não apenas as horas, mas o nosso valor. E quanto mais olhamos para ele, mais sentimos que a vida está escapando. Mas o tempo não é uma linha. Ele é um ciclo. É um movimento espiralado em que tudo retorna, amadurece e se refaz. O que chamamos de passado não está perdido. Ele continua vivo nas lições que deixamos florescer. O que chamamos de futuro ainda não existe, mas já se anuncia em cada intenção presente. Quando acreditamos que o tempo corre contra nós, perdemos a capacidade de viver com profundidade. Começamos a correr para alcançar o amanhã e, no processo, deixamos de habitar o agora. As concepções culturais reforçam esse engano. Fomos ensinados a medir o valor de um ser humano pela rapidez com que realiza, acumula, conquista. Somos levados a acreditar que quem está adiantado é mais digno e quem está em pausa está atrasado. Mas a vida não tem um relógio universal. Cada alma floresce no seu próprio ritmo, e a comparação com o tempo do outro é o caminho mais curto para a angústia. O tempo não é algo que se perde, é algo que se vive. A metáfora do rio nos ensina isso com clareza. Quem tenta nadar contra a corrente se exaure. Quem se entrega com consciência, flutua. A rigidez faz com que o rio nos arraste. A confiança faz com que ele nos leve. O fluxo da vida não é contra nós. Ele é a própria inteligência divina em movimento. Quando resistimos, sofremos. Quando aceitamos, compreendemos. E compreender é o início da liberdade. Sêneca dizia que a vida, se bem aproveitada, é longa o bastante. Ele não falava da quantidade de anos, mas da qualidade da presença. A pressa nos dá a ilusão de viver muito, mas a presença é o que realmente nos faz viver por inteiro. Quando você está no agora, o tempo deixa de ser uma ameaça. Ele se torna um aliado, um mestre, um espelho. Cada momento contém tudo o que é necessário para que o próximo nasça. Tudo dará certo. Não porque você vencerá o tempo, mas porque aprenderá a caminhar com ele. O tempo não te persegue, ele te ensina. Ele não te rouba, ele te lapida. Quando você parar de tentar alcançá-lo, perceberá que nunca esteve atrás. Você sempre esteve exatamente onde precisava estar. E é nesse instante, quando o coração finalmente desacelera, que o agora se revela como o verdadeiro milagre. A fé não é um sentimento constante, nem uma iluminação repentina. A fé é um músculo, e como todo músculo, ela precisa ser exercitada. No começo treme, hesita, fraqueja, mas com o tempo e a prática torna-se firme. O erro é achar que a fé é algo que se tem ou não se tem. A fé é algo que se cultiva, dia após dia, escolha após escolha. É o ato silencioso de continuar confiando, mesmo quando a mente tenta convencer que nada faz sentido. Crer cegamente não é o mesmo que ter fé. A crença cega ignora a realidade. A fé verdadeira olha o caos de frente e ainda assim escolhe não desistir. Ela reconhece a dor, mas não se entrega a ela. Entende que duvidar faz parte do processo e mesmo assim continua. Ter fé não é negar o medo, é abraçá-lo sem deixar que ele conduza a alma. É caminhar com as pernas tremendo, mas com o coração atento ao que ainda não se vê.
A ciência moderna fala sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar conforme os pensamentos e as experiências. Da mesma forma, a fé molda o espírito. Cada vez que você confia, ainda que um pouco, o cérebro e o coração registram essa experiência como segurança. Aos poucos, o corpo aprende a se acalmar diante da incerteza. A confiança passa a ser um hábito, não uma aposta. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. A fé madura nasce exatamente desse discernimento. É perceber que o sofrimento não vem apenas do que acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece. Quando você muda o olhar, a vida muda de forma, e a fé é esse olhar interior que transforma o medo em aprendizado e o obstáculo em degrau. A fé sustentável se constrói com pequenas práticas diárias. Agradecer antes de dormir, respirar fundo diante do caos, escolher o silêncio antes de reagir. Lembrar que tudo é transitório. Cada gesto simples é um treino de confiança. E com o tempo, o que parecia impossível torna-se natural. O coração aprende que a serenidade não depende do que acontece, mas da forma como ele se posiciona diante do acontecimento. Tudo dará certo, não porque o mundo deixará de ser incerto, mas porque você aprenderá a sustentar a calma no meio da incerteza. A fé não é um poder que muda as circunstâncias, é uma força que muda o observador. E quando o observador muda, o mundo inteiro começa a se reorganizar em torno dessa nova vibração de confiança. A fé, como músculo emocional, cresce a cada vez que você escolhe acreditar mais na sabedoria da vida do que no ruído do medo. Há dores que o corpo grita quando a mente se cala. Tensões que se acumulam nos ombros, no peito, no estômago, como se cada músculo guardasse um segredo que ainda não pôde ser dito. O corpo é o primeiro a perceber quando a alma tenta controlar o que não pode. Ele reage à ansiedade, à culpa, ao medo de perder o controle. E quando a mente ignora os sinais, o corpo fala por ela. Ele endurece quando a confiança enfraquece. Ele prende o ar quando o coração tem medo de soltar. O corpo e a mente são espelhos do mesmo estado interior. Quando há confiança, o corpo se expande. Quando há medo, ele se contrai. É por isso que, mesmo sem perceber, a rigidez física muitas vezes revela a rigidez emocional. Queremos estar seguros, então endurecemos. Queremos ter domínio sobre tudo, então perdemos a fluidez. Mas o corpo não mente. Ele entrega em cada postura e em cada respiração a qualidade da nossa fé. Há um ponto em que o controle mental se torna uma forma de aprisionar o corpo. A tensão constante, o cansaço sem motivo, a dificuldade de respirar profundamente. Tudo isso são formas pelas quais o corpo tenta avisar que a mente está em guerra. É preciso reaprender a escutar. Antes de buscar respostas, é necessário sentir. O corpo guarda sabedoria ancestral. Ele sabe o que precisa ser liberado. E quando o escutamos, ele ensina o caminho de volta à serenidade. Práticas simples podem se tornar pontes entre a mente e o corpo. Respirar de forma consciente, relaxar os músculos lentamente, permitir que o ar encontre espaço dentro de si. Esses gestos parecem pequenos, mas comunicam ao cérebro uma mensagem poderosa. Estou seguro. E quando o corpo acredita nisso, a mente começa a desacelerar. É como se cada célula, aos poucos, aprendesse que não precisa mais lutar para existir. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto for escravo das suas paixões. Podemos estender essa sabedoria ao corpo. Nenhum ser humano é livre enquanto for refém das tensões que o medo constrói. O corpo não é inimigo da espiritualidade. Ele é o templo onde a serenidade se manifesta. E se o templo está em colapso, a prece perde força. Cuidar do corpo é uma forma silenciosa de rezar. Tudo dará certo. Quando o corpo e a mente voltarem a conversar. Quando o corpo deixar de carregar o peso das batalhas mentais e a mente aprender a confiar no ritmo natural da respiração. Porque a calma não é apenas um estado de pensamento, é um estado físico. E quando o corpo aprende a descansar, a alma finalmente acredita que pode confiar.
Existe uma arte em saber o momento de agir e o momento de aquietar-se. A vida é feita de pulsos, de avanços e recolhimentos, de tempestades e calmarias. O desequilíbrio acontece quando transformamos a ação em fuga ou a espera em inércia. Agir demais é tentar substituir a confiança pelo controle. Esperar demais é desistir disfarçadamente. O caminho da sabedoria está no meio: agir com consciência, esperar com fé. O ser humano se perde quando confunde movimento com progresso. Há quem se mantenha ocupado para não sentir. Há quem preencha o dia de tarefas apenas para não encarar o vazio. Mas o fazer que nasce do medo não gera frutos, apenas cansaço. Por outro lado, há quem use a palavra espera como refúgio para não se comprometer. E assim o tempo passa, e a vida se transforma em uma sucessão de adiamentos. A sabedoria está em perceber quando a pausa é crescimento e quando é fuga. Epicteto ensinava que a liberdade nasce da observação. Por isso, o primeiro passo do equilíbrio é observar. Observar o próprio impulso, o próprio cansaço, o próprio silêncio. Depois, escutar. Não as vozes do medo, mas a voz tranquila da intuição. Por fim, mover-se. Não por ansiedade, mas por alinhamento. Observar, escutar, mover-se. 3 gestos que, quando praticados em harmonia, transformam a ação em meditação e a espera em presença. A ação consciente é aquela que não fere o próprio centro. Ela nasce do silêncio, não do ruído. É o gesto que se manifesta porque amadureceu por dentro. E a espera sábia é a que não paralisa. Ela é vigilância amorosa, não resignação. Quando você se move no momento certo, tudo flui com leveza. Quando age antes da hora, o cansaço se acumula. Quando demora demais, a oportunidade se dissipa. O equilíbrio está em perceber o tempo interno e não o cronômetro do mundo. Há histórias que mostram a força desse discernimento. Quantas vezes alguém perdeu o que queria por agir antes da hora, e quantas vezes foi salvo por não se apressar. O tempo certo é uma forma de inteligência. A vida fala através das sincronicidades, pequenas coincidências, pequenos sinais que surgem quando estamos em sintonia com o fluxo natural das coisas. Quando há paz dentro, o momento certo se revela com clareza. Tudo dará certo, não porque você fez muito, nem porque não fez nada, mas porque aprendeu a agir no compasso da sabedoria. O equilíbrio entre ação e espera é o segredo da serenidade duradoura. É a harmonia entre o fazer humano e o tempo divino. Quando o coração se torna capaz de ouvir antes de agir, a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser uma dança. Uma dança entre o esforço e a entrega, entre o agora e o eterno. A maioria de nós foi ensinada a esconder o que sente. Aprendemos a disfarçar o medo com sorrisos, a transformar a dor em produtividade, a chamar de força aquilo que é apenas resistência. Mas a verdadeira força não nasce da rigidez. Ela nasce da vulnerabilidade, desse espaço interno onde admitimos que algo dói, que não sabemos, que precisamos de um tempo. Só o que é real pode ser curado, e o que escondemos continua nos controlando. Evitar sentir é um tipo de autodefesa que enfraquece. Quando você se recusa a olhar para o próprio sofrimento, ele não desaparece, ele se disfarça. Toma a forma de impaciência, de raiva, de cansaço, de distanciamento. E assim, continuamos reagindo ao que não queremos sentir, perpetuando o ciclo da dor. A vulnerabilidade é a coragem de interromper esse ciclo. É permitir-se sentir o que antes se temia. É olhar para dentro e dizer: eu não preciso ser indestrutível para ser digno. A vulnerabilidade não é fraqueza, é clareza. É o instante em que o orgulho cede lugar à honestidade. É quando paramos de tentar parecer e começamos finalmente a ser. Só quem se permite sentir descobre o que realmente o sustenta. A resiliência não é o endurecimento da alma, é a sua flexibilidade. É a capacidade de se dobrar sem quebrar, de sentir sem desmoronar, de confiar mesmo depois de ter se ferido. Expor-se ao vazio controlado é uma prática espiritual.
É ficar um instante diante do próprio medo, sem se distrair, sem tentar resolver. Apenas observar. No início, o impulso é fugir, mas se você permanecer, algo muda. A dor começa a se mover. Ela respira, ela revela o que estava escondido. Uma força que não é grito, mas presença. É nesse instante que nasce a verdadeira resiliência. Não a que ignora o sofrimento, mas a que o atravessa com dignidade. Marco Aurélio dizia que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidade, pois nunca teve oportunidade de provar-se a si mesmo. A vulnerabilidade é exatamente essa oportunidade. O campo onde o espírito se revela ao descobrir que pode suportar o incerto. E mais do que suportar, pode crescer a partir dele. Tudo dará certo, não porque a dor deixará de existir, mas porque você aprenderá a atravessá-la sem se perder. Quando a alma entende que ser vulnerável é o primeiro passo para ser livre, o medo perde o poder. E é nesse momento que o silêncio dentro de você se transforma em força. Não a força que grita, mas a que sustenta. Não a que se exibe, mas a que permanece. A esperança é um dom delicado. Ela nasce no mesmo solo em que a dor tenta criar raízes. E muitas vezes é confundida com ilusão. Mas a esperança verdadeira não é cegueira. Ela não ignora o sofrimento, não nega as perdas, não finge que tudo é fácil. A esperança verdadeira é uma forma de coragem. É olhar o caos e ainda assim decidir ver sentido. É caminhar com os pés feridos, mas com o coração voltado para a direção da luz. Vivemos em um tempo em que a esperança parece um luxo. Há quem a confunda com ingenuidade, como se acreditar fosse um gesto tolo. Mas reencantar a esperança é devolver-lhe a dignidade. É compreender que esperar o melhor não é negar o pior, é apenas se recusar a deixar que o pior seja o último capítulo. A esperança realista é aquela que convive com o medo, mas não se curva a ele. Ela sabe que o futuro é incerto, mas escolhe semear mesmo assim. A imagem do farol em noite tempestuosa explica esse mistério. O farol não detém a tempestade, mas orienta o caminho. Ele não muda o mar, mas muda o olhar de quem navega. Assim é a esperança, uma luz que não promete ausência de ventos, mas presença de direção. E essa luz precisa ser alimentada todos os dias, especialmente nos dias em que o céu está mais escuro. É nesses momentos que a fé e a esperança se unem e sustentam o espírito em silêncio. Epicteto dizia que a dificuldade mostra o homem a si mesmo. A esperança é o que permite olhar para essa dificuldade e enxergar mais do que a dor. Ela nos ensina a transformar o desespero em propósito. A alma esperançosa não é ingênua, é sábia, porque ela entende que o sofrimento não é um fim, mas uma passagem. O que a desesperança chama de desfecho, a esperança chama de transição. Reencantar a esperança também significa aprender a ativar pequenas luzes no cotidiano, pequenos gestos de cuidado, pequenas intenções de amor, pequenas decisões que apontam para a vida. Nem sempre é preciso um grande milagre. Às vezes, basta uma fagulha. A esperança se alimenta de movimentos simples: regar uma planta, escrever uma prece, agradecer por algo mínimo. Cada ato assim é um lembrete de que o bem ainda pulsa. Tudo dará certo, não porque o mundo se tornará perfeito, mas porque o seu olhar aprenderá a reconhecer beleza até nas imperfeições. A esperança é a capacidade de continuar vendo o invisível, mesmo quando tudo parece desabar. E quando essa luz se mantém acesa dentro de você, a tempestade pode rugir, mas não te domina. Porque quem carrega um farol dentro de si nunca se perde completamente na escuridão. A vida inteira é uma travessia entre o confiar e o relaxar. No início, parece que essas duas forças se contradizem. Confiar parece movimento, relaxar parece pausa. Mas com o tempo, compreendemos que ambas são irmãs. Confiar é entregar o futuro à sabedoria divina. Relaxar é entregar o presente à serenidade interior. E o caminho entre elas não é uma linha reta,
é uma série de encontros com partes de nós que ainda resistem, ainda temem, ainda duvidam. O que chamamos de destino, talvez, seja apenas o amadurecimento dessa confiança. O texto bíblico diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Essa frase não fala de espera passiva, mas de fé ativa. Esperar no Senhor é continuar plantando mesmo quando o solo parece seco. É seguir caminhando mesmo sem enxergar o horizonte. É confiar que há um trabalho invisível acontecendo dentro e fora de nós. O que renova as forças não é o descanso físico, mas a certeza de que nada é em vão. Cada pausa, cada lágrima, cada perda contém em si um propósito silencioso que se revelará no tempo certo. Sêneca também nos oferece um espelho quando escreve: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si uma vida. Ele nos lembra de que não precisamos esperar o amanhã para encontrar sentido. O hoje já é sagrado. Cada dia é um fragmento completo, uma vida dentro da vida. Quando você desperta para essa verdade, a ansiedade pelo futuro se dissolve e o presente se torna suficiente. Viver bem é estar inteiro em cada respiração, em cada gesto, em cada escolha que se faz com consciência. Tudo dará certo. Não como um milagre externo, mas como um processo interno de alinhamento. Dará certo quando o coração parar de lutar contra o que é e começar a cooperar com o que está sendo. Dará certo quando a fé deixar de ser esperança distante e se tornar presença diária. Dará certo quando o controle ceder espaço à entrega e o medo se transformar em confiança silenciosa. O certo não é um destino, é um estado de harmonia com a própria alma. Então que você escolha confiar, não como um ato único, mas como um exercício diário. Que aprenda a relaxar, não porque desistiu, mas porque entendeu. Que se permita ser guiado por algo maior do que o medo. E quando o mundo parecer ruir, lembre-se, a alma não desaba, ela se refaz. A vida não acaba, ela se renova. Tudo o que precisa dar certo já está, de alguma forma, se ajustando em silêncio. Seja jardim e não muro. Permita que a semente da fé rompa a terra da ansiedade. Confie no tempo, confie no fluxo, confie no que se move mesmo quando você não vê. E se estas palavras tocaram o seu coração, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia os comentários, inspire-se nas histórias e caminhe conosco. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Porque aqui, cada palavra é um lembrete de que o que é verdadeiro floresce, sempre, no tempo certo, no solo da fé.